Clarice, gente, eu costumo dizer que a Clarice, ela não tem meio termo. Com ela é 8 ou 80. A relação do público com a Clarice é de amor ou de ódio. Eu nunca vi ninguém dizer para mim assim, eu gosto mais ou menos da Clarice, tem coisas que eu gosto, tem coisas que eu não... Não existe isso. São sempre declarações extremadas, passionais, de amor ou ódio. E engraçado que isso até é natural, né, quando nós estamos falando do público, que tem uma relação mais passional com a arte, com os seus artistas, mas eu já vi esse tipo de reação também da crítica especializada. Às vezes se encontra, assim, algumas críticas negativas à Clarice que você percebe que é muito mais uma coisa passional do que propriamente uma análise racional. E do outro lado também, alguns elogios, né, às vezes sem argumentação básica por parte da crítica especializada. Por que acontece isso? Basicamente pelo seguinte, ó, a Clarice provoca com seus textos esse tipo de reação. Ninguém passa impune pela leitura da Clarice, de um texto da Clarice Lispector. A Clarice, com a sua forma de narrar, né, de refletir sobre a realidade, sobre o mundo, sobre o ser humano, sobre o comportamento das pessoas, ela está sempre cutucando os seus leitores, levando os leitores a uma espécie de autorreflexão. Quando você lê um texto da Clarice, você automaticamente é levado a questionar a sua própria vida, a sua existência, o rumo que está tomando a sua vida, né? Os seus sonhos, se eles ainda existem, se você os abandonou. E você há de convir comigo que nem todo mundo gosta desse tipo de questionamento. Então as reações de ódio geralmente são aquelas pessoas que se sentem incomodadas com essa provocação dos textos da Clarice, essa indução a um questionamento que os textos da Clarice provocam aí. Estava sossegado, tá, quietinho no meu canto, e aí ela vem e começa a me perguntar se eu sou feliz, se eu estou bem, se eu estou contente com a minha vida, se eu continuo tendo sonhos, se eu já larguei os meus sonhos, se eu abandonei meus projetos, meus objetivos. Tem gente que não gosta desse tipo de questionamento, né? Se sente incomodado com isso, porque tira a paz, tira a tranquilidade. Por outro lado, quem se apaixona por ela é exatamente porque se sente renovado, né? Fortalecido, revivido com esse tipo de questionamento. Estava vivendo uma vida monótona, né? Dentro de um marasmo, de um cotidiano repetitivo, e de repente, através da leitura da Clarice, começa a rever o seu comportamento, as suas atitudes, a sua vida, os seus rumos, né? E aí apaixona-se pelos textos da Clarice. É uma característica que você encontra em outros autores também. Mas a Clarice tem uma forma muito peculiar de fazer esse tipo de questionamento, né? De fazer esse tipo de provocação no leitor. E eu acredito que daí é que vem o grande sucesso dela. Porque a Clarice ela é considerada uma autora hermética, né? Ela mesma reclamava que diziam que ela era hermética. Hermética é aquele escritor difícil, né? Tem um texto, né? Uma literatura difícil de penetrar, difícil de entender e tal. E, no entanto, essa classificação de hermética não condiz, não combina com a popularidade dela. Clarice, inclusive, fazia obras infantis, né? Era muito apreciada até pelo público infantil ali. E a Clarice, você sabe, é uma das autoras mais citadas, né? Nas redes sociais, nas internets, com as frases dela. Só que aqui cabe uma ressalva, gente. 90% do que circula na internet atribuído a Clarice Lispector não é dela. Como acontece também com outros escritores, com filósofos e tal. É aquela história, né, gente? Você vê uma frase bonitinha e você não sabe o autor. Colocar lá sem o autor não tem o mesmo peso. Colocar também, né, às vezes uma coisa que você cria, uma frase que você achou bonita, que você criou e tal, mas colocar lá Zé da Silva embaixo não vai bombar na internet. Então você acaba atribuindo a uma figura que já tem um peso, que já tem um nome, que já tem um respeito, né? Dentro da cultura, e aí surgem essas frases atribuídas a Clarice Lispector. Mas quem já leu algum texto da Clarice não confunde a sua literatura. Então você bate o olho e olha e fala assim, olha, isso aqui não é da Clarice não. A Clarice não escreve assim.
né? Esse estilo, né? Essa forma de dizer as coisas, isso não é Clarice. Agora, por outro lado, você bate o olho num texto, não sabe quem é o autor, mas fala, isso aqui é Clarice. Existe ali uma peculiaridade, existe ali um estilo, né, muito característico que a torna inconfundível.